Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, na Tua presença como igreja, reunidos mais uma vez, Senhor. A minha oração é para que o Senhor venha e faça aquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio nesta noite. Que o Senhor sonde os nossos corações, que eles estejam receptíveis a esta palavra. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que esta palavra, ó Deus, vai encontrar lugar em nós e vai gerar frutos na nossa vida, Senhor. Toma nossa mente, agora o nosso coração, ó Deus, cativo somente ao Teu Espírito Santo, que toda distração, em nome de Jesus, caia por terra, que toda inquietude agora, Senhor, cesse, em nome de Jesus, que toda voz contrária, Senhor, cesse agora, em nome de Jesus, que somente a Tua voz tenha acesso ao nosso coração, à nossa mente nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, amém? Esse é um texto muito conhecido, né, que fala sobre a fé. Queridos, a doutrina da fé, ela é um dos principais fundamentos da vida cristã. Na verdade, toda a nossa vida cristã, ela se baseia no fundamento da fé. Tudo é por fé, tudo é feito através de fé. Quando a gente vem para Jesus, a gente tem aquele encontro maravilhoso com o Senhor. A gente o recebe através da fé. E a partir de então, a nossa vida, a nossa jornada, ela é uma jornada de fé. Tudo é feito por meio da fé. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se podem ver. Então, fé é muito mais do que acreditar intelectualmente em Deus. Fé nos fala de um nível de confiança, de convicção, de entrega, de dependência. É muito mais do que um conhecimento teórico sobre o Senhor ou sobre quem é o Senhor. A fé, ela é uma certeza interior daquilo que se espera, como o versículo diz. É um testemunho dentro do nosso coração que aquilo que o Senhor diz é real, mesmo quando nós não temos provas visuais. Eu posso não ver com os meus olhos naturais, mas eu estou convicta de que a palavra dele é real. Então eu não preciso ver para crer, mas porque eu creio, eu enxergo além daquilo que os meus olhos podem ver. Você entende a diferença? 2 Coríntios 5:7, Paulo diz assim, Paulo fala muito sobre fé. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Isso atesta o que nós acabamos de falar. Então, quem anda por fé não é movido por aquilo que se vê, não é movido pelas circunstâncias ao seu redor, não é movido pelas suas emoções, porque existe uma fé que é uma fé emocional. O que é uma fé emocional, pastora? É uma fé que depende do estado que está as minhas emoções. Então, o dia que as minhas emoções estão ótimas, que eu acordo assim daquele jeito, uau, eu sou um leão, não é assim? Que dizem por aí, eu posso tudo, eu quero, eu consigo. E aí você olha no espelho, você acredita que naquele dia tudo é possível, tudo pode acontecer. Mas no dia que o seu emocional não está lá essas coisas, você olha no espelho, você se sente um gafanhoto. Você acha que tudo vai dar ruim, que naquele dia tudo conspira contra você. Então a sua fé vai lá para baixo. Isso é uma fé emocional, que é uma fé que se movimenta dentro das nossas emoções. Aí você imagina nós mulheres, que a nossa emoção oscila o dia inteiro. Ela passa por todas as estações em um dia. Por isso nós não podemos ter uma fé emocional. E aquele que tem uma fé viva não se move por aquilo que está vendo, não se move
pelos seus sentimentos, mas se move por aquilo que Deus diz, amém? Se move pela palavra de Deus. Então isso nos faz não nos deixar ser movidos por nada, irmãos, por nenhuma circunstância contrária, por nenhum fato pode estar diante dos seus olhos. Tudo pode estar conspirando contra você. Você pode olhar para um lado e para o outro e não conseguir enxergar uma saída. As portas podem estar todas fechadas diante de você. Pode haver um diagnóstico de morte diante de você. Mas dentro de você existe um testemunho interior que te leva a crer, contrariando todos os fatos. Isso é fé. Amém? Isso é fé, é um testemunho interior. A fé, ela vai além da razão. Ela vai além da razão. Ela contraria os fatos. Isso é fé. E isso é o que o Senhor nos convida nesta noite, a entrarmos neste lugar. Todo o capítulo 11 do livro de Hebreus, eu gosto muito do livro de Hebreus, a gente começou no capítulo 10, agora a gente vai para o capítulo 11, fala muito sobre fé, e o capítulo 11 especialmente, ele é um resumo de toda a escritura no tocante à fé, porque ele nos fala dos heróis da fé. Quem aqui já leu Hebreus 11? Olha, eu vou fazer o povo levantar a mão, levanta a mão aí para me ver quem está lendo a Bíblia aí agora. Irmãos, esse é um capítulo que mexe muito comigo, porque ele nos fala sobre esses chamados heróis da fé. Né? E esses heróis aqui não é tipo o super-homem, não é tipo os heróis que nós conhecemos dessa geração. Não, esse aqui é um outro tipo de herói, irmãos. Esses sim são heróis da fé. Nos fala de homens e mulheres que pela fé conquistaram reinos, fecharam a boca de leões, venceram exércitos, mas também nos fala daqueles que pela fé foram perseguidos, viveram como forasteiros. Muitos deles não viram o cumprimento das promessas, mas a Bíblia diz que eles perseveraram, crendo até o fim que Deus era fiel, mesmo sem conquistar as promessas, mas eles permaneciam crendo até o fim, e por isso o texto diz que eles obtiveram testemunho por meio da sua fé. O texto nos diz que eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno deles. E algo que eu quero destacar aqui é que a fé, ela não é só o meio pelo qual nós alcançamos intervenções sobrenaturais da parte de Deus. Não é um bilhete premiado para nós conseguirmos do Senhor aquilo que nós queremos alcançar. Existem dois grupos. Existe o grupo daqueles que têm fé. São aqueles que têm fé para ser curados, que têm fé que o Senhor vai entrar com a intervenção, que têm fé para alcançar uma bênção. Né? E ter fé, como eu disse aqui, irmãos, é fundamental, porque tudo é feito através de fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus faça o quê? Creia. Creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, é através da fé que eu acesso esses lugares, essas verdades no Senhor. Então, é fundamental ter fé. Mas existe esse grupo que, me entenda, só tem fé para algo. Tem fé para ser curado, tem fé para alcançar uma bênção. E dentro deste grupo, até quem não tem Jesus na vida, pode receber uma bênção. Até quem ainda não conheceu o Senhor Jesus, não experimentou dele, até um ímpio pode ser curado. Porque nós vemos o testemunho disso nos evangelhos do Senhor Jesus. Leia os evangelhos, em todo tempo você vai ver o Senhor Jesus dizendo assim, olha, seja feito segundo a tua fé. A tua fé te salvou. Você tem fé que eu posso te curar? Então, dentro deste grupo aqui, é o grupo daqueles que têm fé, que é algo maravilhoso, não é ruim. Porém, existe outro nível. Existem aqueles que vivem pela fé. Percebe a diferença? É diferente eu ter fé, fé para ser curado, fé para obter uma bênção, mas existe esse nível daqueles que vivem
pela fé. Porque viver pela fé é muito mais do que eu orar e crer que eu vou receber uma cura. Viver pela fé é muito mais do que eu orar e crer que a porta vai se abrir diante de mim. Deixa eu te dizer, essa é a parte fácil. Essa é a parte fácil. Porque muitas vezes nós atrelamos fé somente a conquistas, o que não deixa de ser verdade. Porém, isso é o bônus, irmãos, de viver pela fé. Isso é o bônus. Viver pela fé vai muito mais do que orar e receber a resposta de Deus. Muitas vezes, viver pela fé vai ser você orar e receber o silêncio de Deus. Ou receber o não de Deus. E continuar crendo, acima de tudo isso, que Ele está no controle de todas as coisas. Não é? Como aquela música que diz que se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. E é neste momento que nós mostramos se nós, de fato, vivemos por fé. Então, viver por fé não é sobre receber, é sobre entregar. Fale isso para a pessoa que está ao seu lado. Hoje não é Stephanie, não, sou eu. Viver por fé não é sobre receber, é sobre entregar. Neste lugar, a minha fé deixa de ser apenas um meio pelo qual eu consigo obter bênçãos da parte de Deus e passa a ser o meio pelo qual eu entrego tudo a Deus. Percebe a diferença dos níveis? Eu não acesso ao Senhor através da fé somente para receber bênçãos, cura, intervenção através do Senhor, mas eu vivo pela fé, entendendo que eu tenho que entregar tudo a Ele. Esse é o nível do convite do Senhor para nós. É isso que o Senhor quer dizer quando Ele diz essa frase, o meu justo. Ele diz assim, o meu justo viverá pela fé. Então, outras palavras, Ele está dizendo assim, aquele que me ama, aquele que me serve, aquele que de fato quer ser o meu discípulo, não vai usar a sua fé somente para obter algo de mim, mas para entregar tudo a mim. Entrega. Por isso que não é sobre receber. Ainda que nós vamos receber, não estou dizendo que não vamos receber. Amém, irmãos? Nós vamos, e eu tenho certeza que todos nós aqui, de alguma forma, temos um testemunho de fé para contar. De algo que um dia nós oramos e nós recebemos cura, intervenção, a porta que se abriu. Mas não é só sobre isso, porque da mesma forma, a cura pode não vir, a porta pode não se abrir, a intervenção pode não acontecer. E aí, de fato, é onde eu provo se eu vivo pela fé que eu prego. Porque é tão fácil a gente subir aqui e pregar sobre fé. A pergunta é se de fato nós vivemos essa fé, esse nível de entrega ao Senhor. Se nos momentos em que o desespero bater na minha porta, eu vou permanecer aqui dizendo para você continuar tendo fé. Se no momento que uma cura não vir, se nós vamos permanecer na fé, porque muitos abandonam a fé, sabia, irmãos? Quando não são curados, quando não tem uma intervenção sobrenatural do Senhor, quando ora e a resposta não vem, mas mal sabem eles muitas vezes, que esta fé está sendo posta à prova e que a resposta está bem aí. Então, viver pela fé tem um preço. Sim, tem um preço, irmãos. Tem um custo. Vai nos custar. Em primeiro lugar, viver pela fé demanda obediência integral. A fé e a obediência estão totalmente vinculadas. Não existe fé sem obediência. Viver pela fé é obedecer integralmente. Fala comigo assim, integralmente. Isso quer dizer tudo. De forma integral. A palavra
de Deus. Porque se nós só obedecemos aquilo que nos convém, inclusive vivemos em um tempo que isso tem acontecido muito, as pessoas têm selecionado aquilo que convém a elas obedecer e a parte que não convém está ultrapassada, não obedecem. Então, obediência parcial, querido, é desobediência, tá? Se eu decido obedecer parcialmente a palavra de Deus, só aquilo que me agrada, eu estou desobedecendo a Deus. Obediência significa alinhar a própria vida com os princípios da palavra de Deus, mesmo quando não fizer sentido para você. Mesmo quando você não entender, mesmo quando você não tiver todas as respostas, porque quem crê, obedece, quem obedece, confia, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. E nós vemos isso em Gênesis 12, a partir do capítulo 1. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Queridos, um dos maiores exemplos de fé, né, principalmente do Velho Testamento, é Abraão, chamado também, conhecido como pai da fé. Quando o Senhor se manifesta a ele, nós não vemos, pelo menos a Bíblia não registra, né? Então estou falando firmado naquilo que está escrito. Nós não vemos o Senhor se manifestando de uma forma sobrenatural, fazendo grandes sinais para tentar convencer Abraão de aceitar a proposta dele. O que nós vemos aqui é o Senhor vem a ele e faz um desafio a Abraão. E qual que é o desafio que ele faz para Abraão? O Senhor o desafia a viver pela fé. E aí você pensa comigo, um homem de origem pagã, uma cidade idólatra, que provavelmente não tinha conhecimento do Senhor, não sabia sobre o Senhor, e de repente esse Deus sem rosto, porque isso já era algo que não era compreendido, porque eles precisavam de uma imagem de rosto para adorar a Deus. Então esse Deus sem rosto aparece para ele e faz um desafio de fé para ele, faz promessas para ele e desafia esse homem então a deixar tudo e a caminhar agora pela fé. Dentro da promessa que através de ti eu vou abençoar todas as famílias da terra, eu te darei uma grande descendência. E então ele desafia Abraão a se lançar numa jornada de fé, a qual ele, Abraão, desconhecia totalmente o destino. Você vai para uma terra, mas que terra? Mas onde é isso? Você vai para onde eu te enviar. Irmãos, fala sério. Como que a gente ia reagir numa situação dessa? Não, eu estou te enviando para onde? Não, você vai para onde eu te enviar. Simples assim. E a Bíblia nos diz que Abraão partiu, no versículo 4, como o Senhor lhe ordenara. A Bíblia também não relata Abraão questionando o Senhor. Tipo assim, quem é você? Eu não te conheço. De onde você saiu? A Bíblia não relata ele questionando o Senhor. Você segue quem você não conhece? Se alguém chegar e bater na sua porta, dizer, segue-me, você não vai. Mas eu creio que Abraão, ele teve uma revelação de quem é o Senhor. Por isso, simplesmente ele creu e obedeceu a palavra de Deus para ele. Por isso ele é chamado pai da fé, o pai da circuncisão, o amigo de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 4 que Abraão foi justificado pela fé. Irmãos, ainda antes da circuncisão, ainda antes da lei, ele foi justificado. A Bíblia nos diz que ele creu. E isso foi lhe imputado por justiça.
E ele se tornou o pai da fé porque ele viveu, tá? Obedecendo a palavra que Deus lhe entregou. Então isso não é um título. Ó, Abraão, você vai ser o pai da fé. Não. Isso é o resultado da entrega e da obediência desse homem que ouviu a voz de um Deus desconhecido, mas que teve a revelação de quem era o Senhor. E por isso ele obedeceu à voz do Senhor. É a obediência que atesta a nossa fé. Não é o quanto eu falo, e sim o quanto eu obedeço. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa de fé, que eu vivo pela fé, mas se eu não obedeço essa palavra, eu sou uma mentirosa. Porque é a obediência que atesta a nossa fé. Não é o que nós falamos, a gente pode ter um discurso bonito, uma oratória perfeita, podemos ter conhecimento das escrituras, da teologia, mas não é o quanto eu sei, não é o quanto eu falo, é o quanto eu obedeço daquilo que eu sei e daquilo que eu falo. Porque nós somos bons muitas vezes em falar. A pergunta é se nós somos tão bons em obedecer como nós somos bons em falar. E também muitas vezes nós queremos a primeira parte, que é a parte das promessas. Eu farei de ti uma grande nação. Uau, isso faz os olhos brilhar, não faz? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nossa, que proposta. Não é isso? Isso faz os nossos olhos brilhar. Mas as promessas são para aqueles que se sujeitam. São para aqueles que obedecem a palavra de Deus. A bênção é decorrente da obediência. Então, se você quer ser abençoado, obedeça. A bênção é decorrente da obediência, irmãos. Muitas vezes nós queremos tanto a bênção, não queremos? É óbvio que a gente quer a bênção. É óbvio que a gente quer ser abençoado, mas a gente não quer obedecer. Aí não vai dar certo. Não vai dar certo, porque a bênção é decorrente da obediência. Então, se eu espero ser abençoado, eu preciso obedecer. Obedecer o quê, pastora? Sua voz? Não. A palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz. Deuteronômio 28, ele fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência. E ele começa dizendo assim, olha, versículo 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se ouvires, esse ouvir aqui está dentro de um contexto de obedecer. Então, se você obedecer a voz do teu Deus, a palavra do teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. Olha só, irmãos, todas essas bênçãos. E aí ele traz uma lista de bênçãos. E ele diz, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serás o fruto do teu ventre, bendito serás o teu celeiro. E aí ele vai, e são bênçãos maravilhosas. E você percebe aqui o que eu disse, que a bênção é decorrente da obediência, porque ele diz aqui, se você ouvir, se você obedecer, e você não precisa correr atrás de bênção não, tá, irmãos? Porque se você obedece a palavra de Deus, o que está escrito aqui é que todas essas bênçãos, elas virão sobre ti. Elas te alcançarão, amém? Você não quer ser abençoado não, irmãos? Fala amém, irmãos. Todas essas bênçãos virão sobre ti. Todas elas, bênçãos, provisão, livramento, mas para aqueles que obedecem a voz e a palavra do Senhor. São para esses a bênção. Ninguém vai usurpar a bênção daqueles que obedecem. Então, se você quer ser abençoado, obedeça a palavra de Deus, porque o contrário também é verdade. Porque o texto continua, logo após as bênçãos decorrentes da obediência, vêm as maldições decorrentes da desobediência. Então, tudo aquilo que a gente falou da bênção, aqui é o contrário. Porque ele diz assim, olha, se vocês não ouvirem a voz do Senhor, se vocês não obedecerem, irmãos, tanto que isso é sério.
Se vocês não obedecerem à voz do Senhor teu Deus, todas essas maldições virão sobre ti. Todas quais? O oposto de todas as bênçãos que eu disse. Então ele diz, maldito serás. E aí ele vem e dispara a lista. Maldito serás. E aí ele traz essa lista de maldição. Queridos, tem muita gente colhendo maldição como fruto da desobediência. Deixa eu te falar uma coisa. Nem tudo é o diabo na sua vida, não. Muitas vezes nós somos o pior diabo na nossa vida. É? Porque a gente bota a culpa tudo no diabo. Ele está só se aproveitando muitas vezes da nossa desobediência, da nossa rebeldia contra a palavra do Senhor. Só porque aí é fácil a gente culpar o diabo e dizer que tudo é culpa dele, é lógico. Essa culpa vem lá do Éden. É culpa do fulano. Não, Senhor, é culpa da mulher. Não, é culpa da serpente. A serpente olhou para trás, não tinha mais quem culpar. E é assim. A gente quer culpar. Mas nem tudo é o diabo na nossa vida. Muitas vezes nós estamos colhendo frutos, irmãos, da nossa desobediência à palavra de Deus, da nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças, no nosso ministério, muitas vezes. Porque nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. Nós deixamos de obedecer a palavra do Senhor. E eu estou falando aqui, irmãos, de obediência integral. Então, ei, olha aqui para mim. Não é o que você acha que tem que obedecer. Ou a gente obedece essa palavra, ou a gente não obedece. Não existe meio termo. Não tem muro, porque o muro já tem dono e não é o Senhor. Então, se você está em cima do muro, dá um jeito de sair dele. Porque ele já tem dono. E não é o Senhor. Então, assim como a bênção é decorrente da obediência, a maldição provém da desobediência. Inclusive, a maldição entrou no mundo por causa da desobediência. Não é o que a palavra diz? Que pela desobediência de um homem entrou o pecado e a condenação no mundo. Mas pela obediência de um, Jesus, entrou o quê? A salvação e vida eterna. Percebe? Como a bênção é proveniente da obediência, porque a Bíblia nos diz que Jesus, ele em tudo obedeceu. E a obediência de Jesus, é por causa da obediência de Jesus, que nós temos condições de estar aqui hoje, de acessar o Pai, de ter acesso à eternidade. É por causa da obediência dele. Agora, irmãos, se Jesus, que é Deus, teve que obedecer, quem dirá nós, irmãos? Quem dirá nós? Então, aquele que entendeu o que é viver por fé, anda em obediência integral à palavra de Deus. Fala comigo, obediência integral. É isso. A gente obedece essa palavra. Simples assim. A segunda coisa, a segunda demanda, né, de quem vive pela fé, é renúncia diária. Assim como a obediência está intrinsecamente ligada à fé, a renúncia está ligada à obediência. Então, obediência e renúncia caminham juntas. Todos aqueles que obedeceram tiveram que renunciar, irmãos. Tiveram que renunciar. O primeiro desafio da obediência é deixar. É ou não é? Quando a gente vem para Jesus, a gente tem que fazer o quê, irmãos? Deixar. A gente deixa a velha vida. A gente deixa o mundo. A gente tem que renunciar ao pecado. Mesmo quando você gosta dele. Você tem que renunciar. Então, a renúncia está totalmente ligada à obediência. E aqui Abraão, ele teve que deixar o desafio para ele, a sua família, a sua terra, seus pais, toda a sua parentela, em obediência ao chamado de viver pela fé. Lucas 9:23 diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Irmãos, aqui está um ensino que tem perdido força na nossa geração. Porque hoje, quando a gente fala
de renúncia, isso ofende as pessoas. Nós vivemos em um tempo onde não pode se confrontar mais pecado. Irmãos, quando eu falo que não pode, é não pode num nível assim, a gente pode ir até para a cadeia. Se é que você está me entendendo. Você não pode dar testemunho do que Deus fez na sua vida. Outro dia uma pastora está sendo processada porque ela deu um testemunho da vida dela. E ela está sendo processada e ela vai ter que indenizar porque ela deu um testemunho da vida dela. Você está entendendo o tempo que nós estamos vivendo? E na verdade o evangelho, ele ofende as pessoas mesmo. Por quê? Porque ele confronta o pecado. Porque ele confronta o estilo de vida errado. Então ele ofende. Então tem que ofender, irmãos. Porque esse evangelho fake que está sendo pregado aí fora. Nós temos vivido esse tempo de uma graça barata, né? Chamada hipergraça, uma graça barata, que se pode tudo. Que nada é pecado, que não precisa renunciar. Você não precisa obedecer. Você não precisa se santificar. Você não precisa se arrepender. Mas isso também não transforma a vida de ninguém. Tanto que o número de evangélicos cresce, mas nós não vemos a transformação na nossa sociedade. Por que isso? Porque é um evangelho diluído. É um evangelho que não está funcionando. E não está funcionando por quê? Porque muitos púlpitos se comprometeram, estão comprometidos, irmãos, não com o evangelho de Jesus, mas com essa terra. Estão embriagados com essa terra, porque não querem renunciar mais nada. Não precisa deixar. Mas esse não é o evangelho do Senhor Jesus. Renúncia não é opcional, queridos. É condição. Entendeu? Fala, entendi, pastora. Renúncia não é opcional, é condição. Lucas 14:33 diz assim: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem. Algumas coisas, não, tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, é aqui Jesus, ele não está falando apenas de bens materiais, porque às vezes a gente fala de renúncia, as pessoas acham que não, vou sair no mundo um andarilho, vou abandonar tudo. Não, irmãos, não é só questão de bens materiais, mas é tudo aquilo que ocupa o nosso coração, é tudo aquilo que concorre com o Senhor no nosso coração. Então ele está nos convidando a ter um coração desapegado, a ponto de que se o Senhor hoje te pedir tudo, você entrega tudo. Porque você entendeu. Porque você entendeu a renúncia. E essa é a condição para ser discípulo de Jesus. Irmãos, não adianta tentar maquiar. Não adianta a gente tentar maquiar o evangelho, não adianta, porque está aqui. Não adianta a gente tentar fugir com interpretações aí, porque eu creio na literalidade do evangelho. A literalidade dessa palavra aqui, irmãos, ela é inegociável. Entende? Então foge desse evangelho fake, corrompido, que está arrastando e vai arrastar multidões para o inferno. Porque o evangelho de Jesus, a Bíblia nos diz que o caminho é estreito, é apertado, a porta, ela é apertada. E sabe o que é triste? Que está registrado lá, e diz que poucos são os que vão entrar por ela. Poucos são. Por quê, irmãos? O que isso quer dizer? Que a grande maioria vai ser levada a ir para o caminho largo. A grande maioria vai ser influenciada a viver um evangelho fake, que não renuncia a nada, que não quer sentir na pele. Mas aí nós olhamos para essa palavra e vemos como Hebreus 11 nos mostra a galeria ali de heróis de verdade. Homens que morreram, como diz lá, a fio da espada, que foram torturados, cerrados ao meio. Você escuta isso nessa geração, irmãos? Não. Nós não escutamos isso nessa geração. Mas deixa eu te dizer, é isso que é viver por fé. É você estar disposto a morrer se for preciso.
Por causa dessa palavra e por causa daquele que te chamou. Isso é viver por fé. Viver por fé não é receber uma cura. Não é receber livramento de tudo, tanto que eles não foram livrados, irmãos. Eles não foram livrados da espada. Eles não foram livrados do sofrimento. Mas eles se tornaram testemunhas por causa do sofrimento e da obediência deles. É isso, a gente hoje quer uma vida confortável. A gente hoje põe dificuldade em tudo para servir a Deus. Tudo, irmãos. Olha essa estrutura, que bênção, né? Que o Senhor proveu para nós, que maravilha. Tem ar-condicionado. Tem uma cadeirinha massinha aí para você sentar, ficar confortável. A gente está se acostumando, não estou dizendo que isso é ruim. Mas presta atenção, irmãos. Não é esse o evangelho, não é essa zona de conforto. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, irmãos. E aí isso tem nos levado a não querer renunciar. Nós não queremos sofrer. Mas, meu Deus, eu desconheço outro evangelho. Eu desconheço outro evangelho que seja verdadeiro. A gente não quer sofrer nada. Qualquer coisinha é só reclamação, irmão. Você pensa tanto que a orelha da gente fica quente, irmãos. Ora por nós. Ora, levanta sua mão, fala, eu abençoo a vida dos meus pastores, dos meus líderes. Sabe por quê, irmãos? É tanta mimimi. Nhenhenhen. Gente, eu tenho pavor de mimimi, de mimiseira. Eu tenho pavor, irmãos. E se você vier com mimimi para mim, eu fiz demência, é minha técnica. Para eu não pecar, eu fiz demência. Irmãos, é tanta coisa pequena, tanta futilidade hoje que a gente vive, é tanta reclamação. Sabe por quê? Porque a nossa vida está cômoda demais. Está cômodo demais. É por isso que eu tenho tempo para reclamar de tudo. Eu reclamo do ar, eu reclamo da cadeira, eu reclamo do som, eu reclamo de tudo, eu reclamo do outro. É tanta reclamação porque está muito cômodo. Tem hora que eu acho que a gente está precisando sofrer um tiquinho. Ninguém quer, né? Mas irmãos, para nos tirar dessa zona de conforto que a gente entra muitas vezes e acha que é tudo sobre nós, é tudo sobre mim e não é, irmãos. E aí existem níveis de renúncia. Existem aquelas renúncias que vêm no pacote de todo crente, que eu não vou entrar no mérito, que é abandonar o pecado. Amém, irmãos? Todo mundo aqui já abandonou o pecado, em nome de Jesus, amém. Que é abandonar as obras da carne, mas existem níveis de renúncia pessoais, que o Senhor vai nos pedir, para abrir mão por amor a Ele. E o nível de renúncia que Deus requer de nós é proporcional àquilo que Ele quer fazer através de nós. Então, presta atenção aqui, não se encante com o glamour do chamado de Deus. Porque quanto mais Ele te entregar, mais Ele vai requerer de você. Mas Ele vai requerer. Não é glamour, não. Sabe qual é o glamour do crente? A Bíblia diz que é ele ser servo de todos. Esse é o glamour do cristão. Não é plataforma. Irmãos, tem gente que tem tanta sede de plataforma que eu fico, meu Deus, não é isso aqui não, irmãos. Não é isso aqui que faz de mim alguém que vive pela fé, não. Sabe por quê? Porque muitas vezes pessoas podem estar em cima de uma plataforma falando aquilo que ela não vive. Pregando uma verdade, mas que não é verdade na vida dela. Então não é plataforma que faz de nós homens e mulheres de Deus, não, irmãos. Não é o microfone na minha mão que me torna uma mulher de Deus, não, irmãos. É o quanto eu pratico dessa palavra, é o quanto eu estou disposta a renunciar pelo reino de Deus. É isso que faz de nós homens e mulheres de Deus. Porque isso aqui, deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho é temor. Eu digo para Deus que isso aqui é a minha renúncia. É a minha renúncia para o Senhor. Eu gosto das viagens missionárias.
Eu gosto do campo. Isso aqui para mim, irmãos, é minha renúncia para o Senhor. Mas isso aqui nos traz um peso de cobrança. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. Para Abraão, o Senhor pediu para ele deixar tudo para trás, com a promessa de que lhe daria um filho, e de que através desse filho ele lhe daria uma grande descendência que abençoaria todas as famílias da terra. E a gente vê ali a partir do capítulo 12 de Gênesis, você acompanha toda essa história de Abraão, todos os altos e baixos, todos os erros também, tá, irmãos? Porque ele era homem, como nós somos, ele também errou, e nós acompanhamos isso e vemos que 25 anos depois, o Senhor cumpre essa promessa, abençoa Abraão com o filho, e logo em seguida, um tempo depois, o Senhor vem a ele e pede seu filho em sacrifício. Entrega, renúncia. Gênesis 22, 2, ele diz assim: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Por que Deus pede o filho que Deus prometeu que daria para ele, faria dele uma grande descendência? Por quê, irmãos? O Senhor estava ali testando o coração de Abraão, para ver se o coração dele estava ou no Senhor, ou na promessa. E o mais incrível é que ele obedeceu, irmãos. Ele pegou o filho dele e ele subiu para aquele monte. E quando ele ia sacrificar o filho dele, o anjo do Senhor brada e diz: não, para, porque agora eu sei que me temes. Então, o nosso nível de renúncia revela o nosso nível de temor. Você quer saber o seu nível de temor ao Senhor? Você quer medir ele? Avalie quanto você está disposto a abrir mão por amor a ele. Você vai ter o resultado. Quanto você está disposto a abrir mão por amor a ele? Isso vai revelar o nosso nível de temor. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3:7, ele diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Nossa, irmãos, esse texto, ele mexe demais comigo. Porque esse homem tinha muito a perder. Muito. Ele tinha prestígio. Ele era o cara, um alto nível ali na sociedade. Ele era reconhecido. Ele era zeloso pela lei. Ele tinha muito a perder. Mas ele diz: olha, o que para mim era lucro, eu considerei tudo aquilo perda, tudo aquilo lixo, esterco, porque eu conheci algo sublime. Eu conheci algo maior. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, o qual eu perdi, eu escolhi perder todas as coisas, prestígio, posição, eu escolhi perder tudo por causa dele, para que eu possa ganhar a Cristo. E aí eu te pergunto, quanto você está disposto ou disposta a perder para que possa ganhar a Cristo? Viver pela fé exige de nós um alto nível de renúncia. Exige de nós, irmãos. Vai nos levar e tem que nos levar a abrir mão da nossa vontade e entender que há algo sublime, que é maior do que eu e você. Entende? Esse é o evangelho da cruz de Cristo. É aqui onde nós crucificamos as nossas vontades, porque nós entendemos que a vontade dele é perfeita. É perfeita, ainda que a vontade dele seja a cruz, ela é perfeita.
Ela é perfeita porque quando a gente ouve perfeita, parece que Deus vai nos livrar de todos os sofrimentos do caminho. Não! Não é esse tipo de perfeição. Não é esse tipo de perfeição. Gálatas 2:20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. E aqui ele está dizendo assim: olha o que ele fez por mim. Ele me amou, ele se entregou por mim. Então o que eu posso fazer? Eu quero estar crucificado com ele. Eu vou crucificar as minhas vontades. Eu vou crucificar a minha carne. Eu quero estar crucificado com Cristo. E é no altar da entrega onde o eu morre e Cristo reina. Irmãos, tinha mais um ponto, mas eu vou terminar aqui. Eu não vou passar por último ponto. Eu senti de parar aqui. E eu quero perguntar para você: o que você precisa renunciar hoje? Hoje. Sacode aí na sua cadeira aí. Manda o sono embora. E olha para dentro de você. O que você precisa renunciar hoje? Esse é o convite de Jesus para nós. Se você quer viver pela fé, primeira coisa que você precisa entender é que você precisa obedecer essa palavra. Obedecer de forma integral essa palavra. Não é selecionar aquilo que você acha que dá conta de obedecer. É obedecer o que está escrito aqui. E uma renúncia diária. Uma renúncia constante. Não existe fé sem obediência. Nem obediência sem renúncia. Se você quer ser um discípulo de Jesus, e se você está aqui, eu acredito que você quer ser, você vai ter que escolher, tá, irmãos? É uma escolha que nós fazemos. Obedecer a palavra do Senhor integralmente. E renunciar. Existem renúncias particulares aqui, pessoais, que o Senhor está fazendo a pessoas aqui nesta noite. Aquilo que você está retendo e que você não quer abrir mão, pode ser o que está prendendo você e privando você de entrar num novo lugar no Senhor, privando você da bênção na sua casa e na sua família.